No verão de 1969, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos fez algo que parecia quase impensável. Eles desligaram uma das cachoeiras mais poderosas da Terra. Isso mesmo, pela primeira vez em milhares de anos. O lado americano das cataratas do Niágara, geralmente ruidoso com milhões de galões de água por minuto, virou um penhasco seco e rochoso. Quando a água desapareceu, revelou um mundo oculto sob as cataratas, como engenheiros e curiosos descobriram. Milhares de moedas jogadas por turistas ao longo das décadas, assim como alguns artefatos bastante perturbadores, incluindo restos humanos. Apesar dessas descobertas notáveis, a questão é: por que fizeram isso? Surpreendentemente, foi por estética, não por necessidade. Para agradar os turistas, os oficiais queriam revitalizar as cataratas americanas. Por que o governo interrompeu as cataratas do Niágara? Como essa operação foi possível e o que os cientistas descobriram quando a água parou? Fique ligado para descobrir enquanto conhecemos a história de quando as cataratas do Niágara foram desligadas. Eu sou seu apresentador, Ryan Sokesh, e você está assistindo TIS History. Vamos voltar a cerca de 12 mil anos, quando a última Era do Gelo terminava e a gigantesca camada de gelo laurenciana recuava para o norte. Em seu rastro, ela deixou para trás uma bacia esculpida que se tornaria os Grandes Lagos. E a partir daí, um novo rio começou a se formar, o Rio Niágara, canalizando o excesso de água do Lago Erie em direção a Ontário. As cataratas daquela época não eram as mesmas de hoje. Na verdade, elas ficavam muito mais rio abaixo e acredita-se que eram mais largas, mais caóticas e talvez mais magníficas. Com isso em mente, ao longo de milênios, a constante erosão do xisto e calcário macios sob a camada mais dura de dolomita fez com que as cataratas migrassem lentamente rio acima, recuando aproximadamente 7 milhas até sua posição atual. Ainda assim, de qualquer forma, essa maravilha natural é um espetáculo de poder. No fluxo máximo, cerca de 45 milhões de galões de água despencam pelas cataratas combinadas, tornando este o tipo de lugar que deixa uma impressão marcante nas pessoas, independentemente de sua origem. Enquanto os povos indígenas viam as cataratas como parte sagrada e viva da paisagem, os primeiros colonizadores europeus as tratavam como curiosidade a ser documentada. Depois, como algo sublime e, por fim, como um recurso. A primeira documentação europeia veio do missionário francês Louis Hennepin, em 1678, cujo relato escrito apresentou as cataratas ao mundo. Embora com considerável exagero teatral, isso era comum. As primeiras descrições europeias rotineiramente exageravam a altura das cataratas em 2 vezes ou mais. Então, se avançarmos para os séculos XVIII e XIX, as cataratas do Niágara já estavam firmemente enraizadas no imaginário romântico como uma das grandes paisagens do Novo Mundo. Artistas pintaram, poetas escreveram sobre ela e filósofos a usaram como prova do poder avassalador da natureza. Como resultado de tudo isso, as cataratas se tornaram um dos primeiros destinos turísticos da América do Norte, com hotéis, plataformas de observação e guias que levavam você aos pontos de vista mais dramáticos, mediante uma taxa. Claro, logo os casais em lua de mel começaram a aparecer. O irmão de Napoleão, por exemplo, trouxe sua esposa americana, Elizabeth Patterson, para as cataratas em 1803. E então, muitas outras pessoas da elite seguiram essa tendência. Depois, ocorreu outra mudança interessante na percepção pública da região. Com a comercialização, as cataratas do Niágara gradualmente se tornaram um espetáculo de massa mais vulgar. Por exemplo, em 1827, quando o sulturismo nas cataratas começou a assumir esse novo caráter, promotores locais organizaram um dos primeiros e mais perturbadores espetáculos da história das cataratas, quando um barco desativado foi carregado com uma coleção de animais, incluindo um búfalo, um urso e várias criaturas menores, antes de ser finalmente lançado pelas cataratas para o entretenimento de uma plateia pagante. A façanha tinha como objetivo atrair atenção e trazer visitantes, que reservavam quartos de hotel e pagavam por outros serviços na região. Mas isso teve um custo.
A maioria dos animais morreu com o impacto, embora um relato afirme que o ganso sobreviveu, escapando da queda no último momento ao voar para longe. Além disso, a chegada das ferrovias só ampliou essa ideia, pois, pela primeira vez, milhares de pessoas comuns podiam pagar para chegar até a maravilha natural. De lugares como Buffalo e Albany, ou até mais distantes, por meio de conexões com Nova York e Toronto. Então, o que antes era uma viagem remota e cara, reservada para os ricos, estava rapidamente se tornando acessível à classe média emergente. No início da década de 1840, ferrovias, como a Great Western Rail e rotas americanas, já integravam as cataratas do Niágara a uma rede continental em expansão. Viajantes agora chegavam em horas, não mais em dias. E com eles veio aquele novo tipo de público, maior, mais diverso e cada vez mais ávido por espetáculos. Foi nesse ambiente que as atrações mais ousadas começaram a surgir. Feitos promocionais, como Destemidos, descendo as cataratas, em um barril, passaram a atrair multidões maiores, e devemos refletir sobre isso. O mais interessante é que mesmo então, a grandiosidade da natureza já era reembalada e vendida para os mais impulsivos. Isso gera uma questão mais profunda sobre a natureza humana. Por que sentimos constantemente a necessidade de aprimorar o que já é impressionante? Independentemente da resposta para essa pergunta, a natureza acabaria chocando a todos, além do que qualquer façanha de barril poderia fazer quando os rios pararam de fluir. Quando Abraham Lincoln visitou as cataratas do Niágara em 1848, ele refletiu sobre seu poder atemporal, observando que ela rugia muito antes da ascensão e queda das civilizações e provavelmente continuaria assim por muito tempo depois. Então, é um tanto irônico que em março daquele mesmo ano, os moradores próximos começaram a perceber algo que consideraram profundamente errado. O som, aquele rugido sempre presente que os moradores mal percebiam mais, estava sumindo. Na manhã de 30 de março, ele havia praticamente parado. As cataratas americanas tinham se reduzido a um fio de água. As pessoas se reuniram nas margens, incrédulas. A causa acabou sendo um enorme bloqueio de gelo que se formou na extremidade leste do Lago Erie, bloqueando efetivamente o fluxo para o rio. O fornecimento de água às cataratas foi interrompido pelo clima do fim do inverno, não por ação humana. A reação do público foi extraordinária. As igrejas ficaram cheias de fiéis, convencidos de que o silêncio das cataratas era um sinal da ira divina. Os donos de moinhos próximos temiam a perda de energia para as máquinas, enquanto curiosos exploravam o leito seco do rio. Foi impressionante. Imagine que era um trecho de terra que não via o ar seco há milhares de anos, e de repente ficou exposto. Pessoas encontraram relíquias arqueológicas e armas da guerra de 1812, por exemplo. Esses objetos foram levados pela correnteza e esquecidos debaixo d'água por anos. A barreira de gelo acabou se rompendo cerca de 30 a 40 horas depois de se formar, e a água voltou com uma parede de som e fúria. Mas o evento ficou marcado no imaginário popular e provou algo notável, que as cataratas podiam ser interrompidas. Essa ideia plantou uma semente que acabaria crescendo e se transformando em uma intervenção humana deliberada nos anos seguintes. No final do século XIX, as cataratas já haviam atraído a atenção como uma fonte de energia incompreensível. Na década de 1890, Nikola Tesla e George Westinghouse venceram um contrato para criar a primeira estação de energia de corrente alternada nas cataratas do Niágara. Concluída em 1895, a usina Edward Dean Adams transmitiu eletricidade para a cidade de Buffalo e demonstrou pela primeira vez que a energia de corrente alternada podia ser enviada a longas distâncias. Esse foi um momento crucial na história da eletricidade, com as cataratas do Niágara no centro. As consequências para as cataratas foram significativas. Sim, ainda era uma atração turística, mas viraram também um parque de diversões para engenheiros. Embora houvesse um porém, para gerar energia hidrelétrica, a água precisava ser desviada das cataratas através de turbinas. Isso significava que o volume real de água fluindo e, portanto, o impacto visual resultante estava sendo reduzido pela atividade humana. E os turistas perceberam isso imediatamente. Como as autoridades não queriam perder a receita do turismo, foi preciso um compromisso. Um assunto tão sério que levou a acordos internacionais entre os Estados Unidos e o Canadá.
O Tratado das Águas de Fronteira de 1909 e acordos posteriores definiram limites para o desvio de água para a geração de energia, com disposições específicas projetadas para preservar o fluxo cênico, especialmente durante o dia, quando os turistas estavam assistindo. Ainda hoje, até 75% da água do rio pode ser desviada à noite para geração hidrelétrica, sendo o fluxo restaurado aos níveis cênicos só durante o dia. As cataratas que você visita são um espetáculo cuidadosamente preparado. Esse equilíbrio foi a solução ideal. A América do Norte teve energia abundante e os empresários seguiram prosperando com o turismo. No entanto, justamente quando tudo parecia perfeito, as cataratas americanas começaram a desmoronar. Em meados do século XX, um novo problema surgiu. As cataratas estavam piorando visualmente. O problema era a erosão, especificamente o lento, mas implacável, desmoronamento da face rochosa na base das cataratas americanas. Diferente das cataratas canadenses em forma de ferradura, que caem em uma piscina profunda, as cataratas americanas despencam sobre rochas irregulares. Com o passar das décadas, quedas de rochas acumularam grandes blocos na base, sustentando parte da seção inferior da cachoeira. Na década de 1960, o lado americano estava realmente perdendo seu impacto visual à medida que as rochas se acumulavam, a tal ponto que começou a aparecer menos uma cachoeira e mais uma cascata de água escorrendo sobre um monte de entulho. As autoridades de turismo de Nova York ficaram alarmadas e viram necessidade de agir. Então, em 1965, a Comissão Internacional Conjunta, o órgão que administra as águas compartilhadas entre os Estados Unidos e o Canadá, recomendou um estudo sobre o problema. A pergunta era simples: seria possível remover o acúmulo de rochas? As cataratas poderiam ser remodeladas para parecerem mais dramáticas? Se sim, o que isso envolveria? A resposta exigia algo dramático. Os engenheiros teriam que cortar completamente o fornecimento de água, secar as cataratas, e assim os planejadores voltaram à prancheta. Na primavera de 1969, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos começou a construir um dique temporário de rocha e terra atravessando o rio Niágara. A estrutura tinha cerca de 600 metros de comprimento e usou 30 mil toneladas de rocha para ser construída. Em 12 de junho de 1969, o desvio foi concluído. E a água, que vinha correndo pelas cataratas, cerca de 10 a 15% do volume total do rio Niágara, foi totalmente redirecionada para o lado canadense. Pela primeira vez na história, as cataratas americanas foram deliberadamente interrompidas, gerando forte reação do público. Nos primeiros dias, milhares se reuniram nos pontos de observação, mas após a divulgação pelos jornalistas, centenas de milhares vieram. De certa forma, esse foi o maior feito já realizado nas cataratas do Niágara. Assim que a água desapareceu, a área se tornou um centro de atividades, tanto científicas quanto históricas. A descoberta mais imediata foram milhares de moedas jogadas na água como desejos ao longo de gerações, e havia tantas que foram recolhidas em baldes. As datas dessas moedas formavam uma linha do tempo informal, refletindo o fluxo de visitantes na região durante a história moderna. A segunda descoberta foi mais chocante, pois 2 corpos humanos foram encontrados no leito seco do rio, ambos presumidos como vítimas das cataratas. Em pelo menos um dos casos, a vítima foi resultado de um ato deliberado. Dito isso, as descobertas geológicas foram mais significativas. Os engenheiros analisaram a face exposta da rocha, mapearam fraturas, mediram erosão e avaliaram a integridade da camada superior. No entanto, para decepção geral, descobriram que a rocha era bem mais fraturada e fraca do que indicavam pesquisas anteriores. Se não fosse resolvido, a taxa de recuo e colapso aceleraria além do ponto de recuperação. Foi nesse momento que os engenheiros se depararam com uma escolha. As rochas na base das cataratas americanas poderiam ser removidas para restaurar o impacto visual da cachoeira. Mas isso não seria fácil, o que preocupava muitos. Grupos ambientalistas afirmaram que moldar uma maravilha natural era filosoficamente errado, independentemente das intenções estéticas. Outros apontaram que a aparência natural do Niágara já havia sido comprometida por décadas de desvios,
e que um pouco mais de engenharia dificilmente poderia piorar as coisas. E assim, o debate se arrastou sem fim. Novos estudos foram encomendados, propostas foram elaboradas e modelos em escala real foram construídos. Mas, eventualmente, após meses de deliberação, uma decisão foi tomada: não remover as rochas. O raciocínio foi parcialmente prático e parcialmente filosófico. Remover um monte de pedras exigiria uma operação de engenharia incrivelmente cara, com resultados incertos. E também havia algo desconfortável na ideia de remodelar permanentemente um marco natural apenas por razões estéticas. Vale lembrar que, apesar do visual menos impactante, o lado americano já contava com aquele calçadão incrível logo abaixo. Uma atração permitia aos visitantes experimentar as cataratas de um jeito impossível no Canadá. Então, no fim, elas permaneceriam como eram, fraturadas, mas reais. Em 25 de novembro de 1969, o dique de contenção foi rompido e a água voltou para o lado americano. Trabalhadores e observadores assistiram enquanto o rio retomava seu curso com a fúria épica da Mãe Natureza. O projeto de drenagem de 1969 foi, de muitas maneiras, o momento mais visível em uma história muito maior de intervenção humana. Nas cataratas, isso deixou explícito algo que vinha se desenrolando há décadas. As cataratas do Niágara não são mais simplesmente uma força da natureza. É uma atração turística administrada. Vamos encerrar por aqui hoje, mas agradeço a todos por assistirem. E como sempre, aqui é Ryan Socash se despedindo.